Olá, eu sou o Jedson Tomás e nesse vídeo quero falar para vocês sobre o aplicativo que eu utilizo para gravar a tela do meu celular, que é o ADV Gravador de Tela. Ele é um aplicativo simples, porém muito funcional, e por isso eu resolvi fazer aqui esse tutorial, além de trazer as minhas considerações. Então, começaremos esse tutorial a partir de agora. Antes de começar aqui a gravação, ou melhor, o tutorial, eu quero deixar aqui dois avisos para vocês. O primeiro aviso é que tudo que eu for falando aqui, os exemplos eu vou mostrar numa imagem à parte, porque em todo o tempo que eu estiver gravando a tela do meu celular, eu não consigo mexer na configuração dele para poder ilustrar. Então assim, eu estou gravando aqui a tela, vou mostrar para vocês e numa imagem à parte eu vou mostrar o que aquilo quer dizer. E o segundo aviso não é bem um aviso, mas é mais uma dica. Caso você já queira começar a utilizar, pensa em utilizar deixando o modo avião ativado para você de repente não estar recebendo ligações e nem mensagens durante a sua gravação. Isso, lógico, se você não precisar da internet para poder fazer a sua gravação. Então, vamos começar aqui pelo aplicativo. Eu já tenho ele aqui instalado. Perceba que essa aqui é a minha galeria. Essa galeria aqui, eu só tenho ela assim dessa maneira porque eu já gravei alguns vídeos. Se você ainda não gravou nenhum, aqui vai vir limpo. E esses arquivos que eu tenho aqui, eu também tenho ele na minha galeria de fotos. Então, se eu excluir um arquivo aqui, eu acabo excluindo ele da minha galeria. Se eu excluir pela minha galeria de fotos, eu também acabo excluindo o arquivo daqui. Então essa é a primeira observação a se fazer. Nós temos aqui também a opção de mais, tanto aqui na parte superior como na parte inferior, que ele acaba tendo a mesma função. Quando eu clico no botão de mais, ele já me traz aqui esse balãozinho com essa câmera filmadora, onde se eu clicar novamente, ele vai me trazer três opções. A opção de começar a gravação, a opção de acessar a galeria, a opção de ativar a minha câmera e a opção de fazer um tipo de print screen da minha tela, aonde eu posso riscar. Eu posso também aqui mudar a cor, se assim eu desejar, fazer assim as minhas anotações, posso voltar e depois apertar novamente no X para eu voltar a mexer na tela. E também é bom dizer que se eu clicar nesse ícone, né, ele vai me abrir essas quatro opções e se eu só volto a mexer na tela novamente se eu escolher uma dessas opções ou se eu clicar novamente nele. Essa opção do balãozinho vai ficar sempre flutuando, a menos que eu selecione e arraste até esse X para fechar, mas como nesse primeiro momento não é o caso, eu vou deixar ele aqui ativado. A gente tem aqui essa opção onde você pode organizar os seus arquivos pelo nome, duração, resolução, tamanho, deixar em ordem ascendente ou descendente, conforme você quiser. Ele faz aqui a reorganização. O que é importante você saber é que toda vez que você gravar um vídeo, é importante que você recarregue para ele aparecer. Às vezes ele demora um pouco, então quando você recarrega, é mais fácil dele acabar aparecendo aqui. Fora isso, a gente já vem aqui para a parte do menu, né? A gente vai mexer aqui nas configurações. Vindo aqui de como usar até a versão Pro, eu acho difícil que você acabe utilizando alguma dessas opções. E falando sobre a versão Pro, eu quero te dizer que entre a versão grátis e a versão Pro, falando pelo menos com base em junho de 2020, a única diferença que eu percebi é que quando você seleciona um arquivo e você quer renomear, quando você tiver a versão Pro, você consegue renomear o seu arquivo. Caso contrário, se você estiver utilizando a versão grátis, não. A opção de editar, excluir e compartilhar é igual para todos. Então, imagine que você queira editar, você consegue editar, mas a edição aqui é simplesmente você cortar o vídeo, não tem muita função. Mas não deixa de ser uma opção de edição. Seguindo aqui para a parte que nos interessa, que é falar sobre configurações, a gente tem aqui algumas opções. Deixa eu tirar isso daqui, achei que fosse usar, mas não vamos.
Essa opção aqui de mostrar contagem decrescente, o que seria isso? Se você deixar ele ativado, toda vez que você for começar um vídeo, ele vai contar 3 segundos, 3, 2, 1 e começa a gravar. Se você não deixar ativado, quando você colocar para gravar, ele já vai gravar de imediato. Essa opção aqui do botão mágico, se você deixar ele ativado em todo o tempo que você estiver gravando, ele vai ficar à mostra aquele balãozinho que eu te contei. Porém, ele fica contando como se fosse o tempo de duração da gravação, mas aqui você consegue mexer nele e deixar um pouco transparente para ele não ficar poluindo a sua imagem. A vantagem de você utilizar isso daqui é que você vai ter os atalhos, né, para de repente ligar ou desligar a sua webcam, como também para fazer o print screen, como também acessar a sua galeria, se assim for a sua vontade. Nesse caso, eu não costumo deixar ativado. Quando eu quero esse recurso, eu venho aqui pela opção do pop-up e aqui ele vai me dar as opções que eu quero. Nesse caso, eu deixo desativado. Seguindo aqui, nós temos o motor de gravação. Eu já estudei muito sobre isso aqui para entender como realmente isso aqui funciona. Eu não achei nada que realmente trouxesse assim diferença, então deixo nessa opção aqui do novo motor avançado, suporta pausa, porque foi o padrão que veio, mas realmente eu não consegui perceber diferença. Temos então aqui a opção de paragem, que aqui você tem que ter pelo menos uma dessas duas funções ativada. Essa primeira opção, ela funciona da seguinte maneira: quando você está gravando, para você parar ou acessar as ferramentas, você tem que arrastar para baixo e parar através de um pop-up que ele vai abrir aqui. Nessa segunda opção, se ela estiver ativada, se porventura o seu celular entrar no modo de descanso, ele acaba parando assim a sua gravação. Eu fiz aqui apenas um exemplo para você perceber como é que funciona. Eu gosto de deixar desativado. Nós temos então aqui essa opção de menu de sobreexposição melhorado. Também não consegui perceber a diferença disso aqui estando ativado ou não, mas eu deixo ativado. Temos assim então a questão de configuração do vídeo. Eu utilizo a maior configuração que o meu celular permite, que é esse 1280 por 720, para mim já é suficiente, então deixo aqui. Eu acredito que se você tiver um celular com melhor qualidade, ele vai te abrir aqui outras opções de gravar a resolução do seu vídeo, então isso aqui é condicional ao seu tipo de celular. No meu caso é neste tamanho maior e é o que eu uso e já é suficiente. Temos aqui a questão também do bitrate do vídeo, que eu utilizo em 15, como aqui também a questão do frame rate do vídeo, que eu utilizo em 30. Geralmente 25, 30 para mim já é suficiente para o tipo de conteúdo que eu acabo produzindo. Temos aqui a orientação do vídeo, que eu costumo deixar em automático. E temos também aqui a opção de configuração do som. Se eu deixar aqui ativado em sem áudio, ele não vai gravar nada do áudio que o meu celular estiver reproduzindo. Digamos que eu esteja jogando. O jogo em si, ele tem um som. Ele não vai gravar esse som. E eu também posso estar falando enquanto estou jogando. Ele também não vai gravar esse som se eu estiver sem o áudio. Porém, se eu ativar aqui a opção microfone, ele vai gravar tudo que estiver saindo do meu celular, como também vai gravar tudo que está externo ao meu celular através do microfone do meu celular. Por exemplo, eu estou jogando um videogame e tem o som do jogo, ele está gravando aquele som. Porém, eu estou falando também enquanto eu estou jogando, então ele também está gravando a minha voz. Aí aqui fica duas dicas. Primeira dica é que se ele já está gravando o seu som, o ideal é que você esteja utilizando no mínimo um microfone, nem que seja do fone de ouvido, para ele poder fazer uma captura melhor do seu som, né, da sua voz. E a segunda dica é que ele sempre vai capturar mais forte o áudio da sua voz, né, do microfone, do que o áudio do jogo, né, por exemplo. Então, você sabendo essa diferença, você pode aí, quem sabe, ir para um lugar mais silencioso para jogar e utilizando o microfone para você ter a sua voz mais limpa possível e não atrapalhar também tanto, né? Você não ter que subir tanto a voz
e não atrapalhar tanto na hora de estar gravando junto o áudio do jogo. Isso aqui é apenas um exemplo dessa parte do jogo. Agora vem a pergunta: e se você quiser gravar o áudio do jogo, do vídeo, enfim, mas não quer gravar a sua voz, como fazer? Aí eu vou te dizer que eu demorei muito para descobrir isso. E a resposta é muito simples. Você vai precisar de um fone de ouvido que tenha microfone, lógico. Só que nesse microfone, ele tem aquele botão onde você pode atender as ligações pelo botão, sabe? Onde você pode clicar, aí você fala, aí você clica, aí você desliga, dependendo do qual tipo for, vem até o volume para mais e para menos. Então, exatamente desse. Se você tiver um desse, tiver plugado no seu celular e você estiver utilizando, né? Se você clicar nele e manter pressionado, você pode falar o que quiser, que ele não vai gravar a sua voz, porém ele vai gravar o som que está sendo produzido dentro do seu aparelho. E isso é bem legal, eu demorei muito para descobrir isso. E partindo dessa etapa, a gente tem aqui essa opção de usar a câmera, onde se eu ativar, ele vai abrir aqui essa configurações da câmera avançada, onde eu posso escolher entre a câmera frontal ou a traseira, como também eu posso escolher em questão do tamanho que ela vai ser representada na tela, né, se vai ser pequena ou se vai ser grande, como também a questão de transparência, né, se de repente eu não quero que ela fique chamando tanta atenção. Então eu tenho aqui essas opções para trabalhar. Eu não gosto muito, então deixo aqui desativado. Temos aqui a opção do logo e texto, que basicamente é a mesma coisa, né? Você pode exibir aqui o texto durante a sua gravação, você pode mexer na fonte, tamanho, na cor, enfim. No logotipo também a mesma coisa. Não tem muito de que falar aqui, é mais de você ver se é interessante ou não. Essa parte aqui de mostrar toques é bacana, é uma outra dica que eu quero te dar aqui, que vocês estão vendo que toda vez que eu toco na tela aparece aí esse círculo. Se você tentar habilitar ele por aqui, ó, ele vai dizer uma mensagem que não dá. Se você clicar em OK, ele vai te trazer aqui para a opção de desenvolvedor. Tá vendo aqui em cima, nessa parte aqui, que está ativado. Provavelmente o seu celular não vai estar com isso aqui habilitado, então é necessário que você faça essa configuração. Pode ser que mude um pouco, né, dependendo do tipo de celular que você tiver, o nome aqui mude. Eu vou embaçar a tela a partir de agora, porque vai falar um pouco aqui do MEI, né, do meu celular, algumas coisas, mas se você entender os nomes que eu vou dizer e ajustar aí talvez para ser conforme o modelo do seu celular, com certeza você vai tirar um bom proveito. Que basicamente é o seguinte, ó, eu tenho aqui sobre o telefone, tá vendo? Eu clico nele, eu venho aqui em informações do software e depois eu venho aqui em número de compilação. Eu acabo clicando nesse número de compilação aproximadamente umas 5, 7 vezes até ele pedir para eu habilitar a minha senha, né? Ele vai dizer assim, olha, você está mudando para o modo desenvolvedor, digite a sua senha. Aí eu faço aquela minha senha padrão, né, para digitar, para habilitar, e uma vez que eu fizer isso, basta apenas eu voltar, e quando eu voltar novamente, eu vou ter essa opção aqui do desenvolvedor ativado. Então, eu abrindo aqui essa opção do desenvolvedor, eu tenho que descer basicamente tudo, até chegar mais ou menos aqui, ó, onde fala sobre mostrar o toque. Tá vendo aqui escrito entrada? Então, eu clico aqui, habilito essa opção e a partir daí eu consigo visualizar o toque, né? Onde eu estou tocando vai ser mostrado. Então, esse é o caminho. E voltando aqui, a última parte é sobre a pasta de destino. Quando a gente instala o aplicativo, geralmente ele vem aqui, ó, em armazenamento interno. Nesse caso, se eu voltar aqui, eu não tenho nenhum arquivo aqui, tá vendo? Porque agora eu estou no meu dispositivo, né? Eu estou no meu celular, mas eu não gosto de deixar aqui. Eu prefiro utilizar no meu cartão SD.
Então eu vou clicar aqui, vou voltar lá, né, nas configurações, vou voltar aqui em pasta de destino, vou mudar para armazenamento externo do SD, clico aqui em OK. Ele vai me trazer aqui para essa pasta que eu já tenho aqui salvo, né? Mas se fosse o caso, né? Digamos que eu quisesse salvar em outro lugar. Era só eu procurar aqui, escolher onde eu quero salvar, ou quem sabe criar uma nova pasta, mas não é o caso. Eu já tenho essa pasta aqui criada e eu clico aqui embaixo em selecionar. E se eu voltar aqui, eu tenho novamente os meus arquivos aqui à mostra. E voltando aqui para mim, eu quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo. Peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Peço também que você deixe aí nos comentários se de repente você já conhece esse gravador e utiliza, e se tem alguma consideração a falar sobre ele, ou se de repente você conhece algum outro gravador e gostaria de compartilhar com a gente a tua experiência por utilizar este outro gravador de tela. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo mais uma vez e até a próxima. E o som que você está ouvindo aqui agora está sendo captado pelo meu dispositivo móvel, ou seja, está tocando um louvor de fundo e o som que você está me ouvindo é deste microfone. E o que eu quis dizer naquele exemplo era que enquanto o som está saindo do meu aparelho, que eu estou ouvindo ele e eu estou falando, eu tenho os dois sons, certo? Mas a partir do momento que eu clicar aqui, né, apertar esse botão, ele vai parar de gravar minha voz. Vamos ao exemplo. Viu só que vocês não me ouviram naquele processo em que eu estava pressionando aqui o botão? Então era isso que eu queria dizer. E mais uma vez, obrigado, e eu espero não levar strike por conta dessa música.